Foi preso o acusado de atropelar e matar um integrante do MST em Valinhos, no interior de São Paulo. Léo Luiz Ribeiro, de 60 anos, foi autuado por homicídio doloso e fuga. Ontem de manhã, ele atropelou 10 pessoas que estavam em frente ao acampamento Marielle Vive. Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos, morreu na hora. Na delegacia, o irmão do motorista disse que Ribeiro agiu de forma correta. Vamos ver. Ele não foi para abrir a pista para ele passar, ele foi para passar em cima. O que os caras estão fazendo? Foi em cima. Fechou a pista para passar. Tem que ter um caminhão passar em cima. Tem, meu amigo. Tem que passar em cima, porque a estrada é livre para todo mundo andar. Então, o senhor é o que dele? O senhor é o que dele? O senhor é o que dele? Eu sou irmão. O seu irmão fez independente que é irmão. E eu sou contra nego fazer passear, atrapalhar todo mundo. Então, o senhor acha que tem que fazer isso mesmo? Não deve ficar na frente. Para a gente tentar entender o que nos leva a situações como essa, a gente conversa agora aqui no estúdio com o cientista social Rui Gomes Braga Neto, que é chefe do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e com Marcelo Buzetto, que é professor de Sociologia do Centro Universitário Fundação Santo André. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Obrigado, Teresa, pelo convite. A gente tem discutido aqui no programa essa questão da polarização política, da banalização da violência, naturalização da violência. Eu queria saber de vocês, até que ponto é isso ou é uma luta, é uma velha nova luta de classes que a gente vive nesse momento do Brasil? Bom, eu penso que as duas coisas. Eu acho que o momento atual da luta de classes do Brasil, ele traz esse elemento da radicalização, da banalização da violência, né? Penso que desde o governo Temer e agora mais fortemente com o governo Bolsonaro, você tem um governo que estimula a violência contra movimentos de trabalhadores, contra ativistas de direitos humanos, contra lideranças indígenas, quilombolas. É só pegar as estatísticas nos governos Temer e Bolsonaro que a gente pode comprovar como o índice de violência, né, contra movimentos de trabalhadores e trabalhadoras tem crescido. A repressão, então tem prisões, tem processos. Então eu penso que esse ódio, né, que a gente vê numa situação como essa, né, do assassinato ontem de um trabalhador no acampamento Marielle Vive, é algo que está sendo estimulado, né, pelo governo federal, por parlamentares, né, e seus aliados. Então penso que a situação de conflito, né, ela tende a se radicalizar nesse sentido, né? E o número de mortes está impressionando, né? O número de mortes de lideranças indígenas, de sem terra, né? A repressão contra movimentos populares, contra o movimento estudantil. Essa semana a gente viu, depois do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE se manifestando em Brasília. Sim. Contra a tentativa do governo federal de dar sequência à destruição da universidade pública, tentar privatizar a universidade pública. E aí estudantes da UNE que foram lá se manifestar em defesa da educação, recebidos com bombas de gás, né, gás de pimenta. Então a tendência é que isso seja algo mais comum daqui para frente. Mas eu penso que vão acontecer também mobilizações e vai acontecer uma resistência popular contra esse tipo de violência. Sim, né? Porque, Rui, quando a gente fala em polarização política, parece que é um embate entre duas forças iguais. E na luta de classes, essa balança ela está descompensada, né? Então, existe diferença realmente quando a gente fala em polarização política e quando a gente fala em luta de classes? A polarização política, na realidade, é a expressão de um processo social mais profundo, né, que diz respeito aí à composição da sociedade. Então, naturalmente que quando você fala em polarização política, normalmente nos vem à mente a cena política, o que significa, enfim, os partidos sendo eleitos, representantes, parlamento, enfim, atividade parlamentar, ou expressões, digamos assim, mais ligadas aí àquilo que acontece na mídia, políticos se manifestando, ou essa mais recentemente falando, né, essa politização do judiciário, né, isso tudo como expressão de uma polarização política. No entanto, o problema é muito mais radical do que isso, no sentido de que vai, de fato, a estrutura social, né? Nós temos, na realidade, o acirramento na sociedade brasileira de uma luta redistributiva, né? E isso significa que as classes, através dos seus representantes, da sua ação direta, né, mais ou menos mediada por instituições, né, elas estão se enfrentando, né? Então, quando você olha a agenda do governo, é nítido, né, que o governo, por exemplo, não tem uma proposta para a questão do desemprego.
No entanto, ele tem inúmeras propostas que beneficiam o setor financeiro, alguns setores ligados ao agronegócio e assim por diante. O que nós temos na realidade como expressão, né, política de uma polarização social, esses efeitos da cena política, né? Mas eu recuaria, inclusive, um pouco mais, né? Quer dizer, a luta de classes no Brasil, né? Como esse enfrentamento mais direto, mais transparente, mais explícito, né? Ela começa a se radicalizar a partir de 2013, com aquelas manifestações, e ela tem assumido, né? Com idas e vindas, diferentes formas, né? Por exemplo, o impeachment da Dilma Rousseff, o golpe de 2016, é uma expressão dessa luta de classes, né? Nitidamente, nós tivemos aí, durante o governo Temer, um acirramento da luta de classes com a tomada das ruas por pessoas que protestam contra o governo, né? E isso tudo, hoje em dia, né, eu costumo brincar que no Brasil, uma manifestação que tenha 50 mil pessoas na rua, não interessa qual agenda, é considerada um relativo fracasso. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, 50 mil pessoas na rua protestando sobre qualquer aspecto seria considerado um enorme sucesso. No Brasil, hoje, 50 mil pessoas é considerado um relativo fracasso. Mas tem a questão da imprensa também, né? E a maneira não, sem dúvida. O tratamento que a imprensa dá é muito desigual. Isso é notório. O que eu quero dizer é o seguinte, é que provavelmente hoje o Brasil deve estar liderando o ranking mundial de protesto de rua contemporâneo, não tenha dúvida. Esse tipo de situação que a gente viveu de 2013 para cá, com milhares e milhares e milhares de pessoas, mês sim, mês também, indo às ruas protestar, com manifestações de 500 mil, 600 mil, 700 mil pessoas, com uma capilaridade enorme. Quer dizer, basta ver, por exemplo, as manifestações contra os cortes de gastos da educação, né? Você teve 180 cidades envolvidas, né? 190 cidades envolvidas nessas manifestações. Esse nível de capilaridade você não tem hoje no mundo, pelo menos não comparando, né, com países como o Brasil. Então, nós estamos aí liderando esse ranking. Se existisse um ranking, é claro que não, é muito difícil você acantonar tantos dados. Mas é notório que, sim, a luta de classes continua muito aberta no Brasil hoje, né? E o governo Bolsonaro é a maior expressão disso. Sim. Quer dizer, é um governo que aposta na o que eu costumo chamar, né, o que alguns chamam de necropolítica, né? Que é a política da morte, né? A política da identificação de um inimigo e da mobilização da sociedade para erradicar, enfim, para eliminar aquele inimigo, né? Suposto, imaginário, enfim, construído, né? Politicamente construído. Esse tipo de manifestação, nitidamente, é uma manifestação de acirramento de luta de classe. Não há, a rigor, a possibilidade de você ter um governo de extrema-direita que não seja a expressão do acirramento da luta de classe em qualquer quadro histórico. Comparativamente falando, governos de extrema-direita, eles assumem quando a sociedade está excepcionalmente esgarçada. Então, nós vivemos, sim, numa sociedade muito polarizada, muito radicalizada, em que o governo de extrema-direita adota essas políticas, essas necropolíticas, né? Ou seja, para tentar, de alguma maneira, implementar um governo autoritário capaz de conter, em alguma medida, né? Através do medo, por exemplo, através da violência política, da violência social, como é o caso, como aconteceu com a trágica morte o assassinato desse militante do MST lá em Valinhos, né? E o governo Bolsonaro, ele tem interesse em aprofundar a luta de classes e gerar maior desigualdade? Não sei nem se ele tem muita noção, né, do que é o conceito de luta de classes e tal, né? Talvez perguntado sobre isso, ele vai dizer que isso é uma questão ideológica, né? Viés dos de esquerdopatas e tal. É uma invenção. Mas é uma tendência, é isso que acho que é importante isso que o Rui está dizendo, porque nos traz também uma esperança, né? Que é uma situação de medo, de acirramento, mas nessa situação de conflito, de acirramento, podem surgir também forças sociais e políticas, né? Sim. Que o próprio governo Bolsonaro não esperava, né? Porque ele está vindo numa situação de violência. Veja o governo Donald Trump nos Estados Unidos, né? Tem reação na sociedade contra as medidas do Trump, né? E isso pode ter uma repercussão, inclusive, na tentativa de reeleição dele, né? Há setores da sociedade nos Estados Unidos que estão se mobilizando contra essa política, né, de inspiração neofascista, ultraconservadora e tal. Então, eu penso que no Brasil também isso começa a acontecer. O que aí muitos falavam, no começo do governo Bolsonaro muita gente estava recuado, estava preocupado e tal, mas acho que as mobilizações que aconteceram no Brasil nos últimos meses, né, seguindo isso que o Rui estava dizendo, nos dão uma esperança e nos mostra que inevitavelmente vão acontecer resistências. Acho que os movimentos, né, os setores organizados mais conscientes, né,
da própria classe trabalhadora, né, no campo ou na cidade, estão avaliando, estão se preparando, estão tentando melhorar suas formas de organização, Sim. sua capacidade de mobilização, para fazer o enfrentamento necessário para interromper esse ciclo que nós estamos vivendo agora, né, de violência contra os movimentos. Né? Agora você falou sobre o governo de Donald Trump. O Trump tem falado barbaridades também, absurdos, desde o início do mandato. E ele está aí completando o mandato dele, né? Mas porque economicamente os Estados Unidos vai bem. Bolsonaro está há 6 meses e já falou um monte de absurdo. A gente pode acreditar que ele, assim como Trump, vai completar esse mandato ou por conta de uma economia fraquíssima e de uma crise tremenda, talvez não complete? É difícil prever. Mas uma coisa... Não, é difícil prever, o que já é um indício de que a crise política ainda tem muito o que evoluir. Mas essa crise política existe nos Estados Unidos também. E ele segurou o mandato dele. Mas a gente, de vez em quando, a gente compara o Bolsonaro com o Trump, mas a gente está comparando coisas muito diferentes, né? Por exemplo, o Trump, bem ou mal, eu não estou aqui elogiando, evidentemente, o Trump. O Trump, bem ou mal, é um empresário bem-sucedido. O Trump, bem ou mal, ele tem o apoio, conseguiu, através de muitas iniciativas e expedientes, unificar o Partido Republicano em torno do nome dele. Hoje você não tem nenhuma contestação interna mais profunda, né, do Partido Republicano em relação a sua eventual candidatura. O Trump está numa economia que é uma economia com nível de desemprego baixíssimo, né? Do ponto de vista histórico, é um dos níveis mais baixos, né? E o Trump, ele promete algo que faz sentido no contexto americano, que é a guerra comercial com a China para reindustrializar os Estados Unidos. Então, isso dialoga também com um setor importante da classe trabalhadora americana. O Bolsonaro é o contrário disso tudo. Ele é um político inexpressivo, incompetente, experiente, porém absolutamente inócuo, quer dizer. O Bolsonaro, eu costumo dizer que ele era um sindicalista do Exército, né? Como o Exército não pode ter sindicato, ele passou a carreira dele fazendo pressão para, enfim, obter algum tipo de benefício ali para o Exército, porque é isso que ele fez a vida inteira. Essa expressão eu nunca tinha ouvido, é muito boa. Não, ele é um sindicalista. Quando ele fala, eu odeio os sindicatos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, na realidade, a carreira política dele é claramente a carreira política de um representante de interesses corporativos do Exército. Como o Exército não pode se organizar sindicalmente, ele se expressa tradicionalmente através de políticos. E esses políticos são políticos como o Bolsonaro sempre foi a vida toda. Então, expressa seus interesses, né, como de corporação. Então, o que nós temos é um político muito diferente, né? Ele é inexperiente do ponto de vista de negócios, ele é uma figura que tem enormes déficits cognitivos, ele é uma pessoa ligada às milícias, ele não tem uma base parlamentar sólida, é muito volátil, ele é alguém que não tem um partido político que, vamos combinar, o PSL é um acampamento, né? Ninguém sabe o que é aquilo ali, é uma desorganização completa, né? E ele, a rigor, ele se inseriu, né, numa situação que é uma situação muito pouco estável, né? Por quê? Porque você tem 3 grandes... É tradicional isso, né? A análise do governo Bolsonaro como um governo composto por 3 grandes alas, né? A primeira ala seria a ala, vamos dizer assim, ideológica, né? Mas que tem por trás não apenas os filhos do presidente, ou, enfim, o Olavo de Carvalho, ou outros malucos terraplanistas que têm se destacado, tipo Ernesto Araújo e assim por diante, mas é uma ala que tem um enraizamento popular através das igrejas evangélicas controladas por pastores hiperconservadores que se alinharam a essa agenda conservadora do ponto de vista dos costumes, né? E ele se utiliza disso amplamente nas redes sociais e principalmente para justificar ideologicamente as suas atitudes frente ao governo. O Bolsonaro aprendeu uma coisa com o Trump, que é governar para um grupo ou para uma minoria. Ele sabe que são os 30%. Ele aprendeu isso. E ele vai fazer um governo para esses 30%. Um governo de factoide, um governo, vamos dizer assim, com esse nível de confusão e de idas e vindas, avanços e recursos, mas um governo para 30%, 25%, 30%. A segunda ala, que é a ala militar, que ele está humilhando sistematicamente, né? Mas os militares são uma corporação muito fechada, eles assumem isso como uma missão e eles vão até o fim, na minha opinião. E a terceira ala, a ala rentista financeira, enfim, em torno do Paulo Guedes, né? Que é uma ala antipopular por definição e que não faz a menor ideia de como a economia real funciona. Então, a combinação desses 3 fatores, né, é uma combinação muito instável, porque o governo...
presidente humilha o Exército, ele tem que oferecer alguma coisa para um setor popular, que é o 30%, que está vivendo da mão para a boca, e ao mesmo tempo tem uma agenda excepcionalmente antipopular através do Paulo Guedes, reforma da Previdência, ou, eventualmente uma reforma tributária regressiva ou algo do estilo. Então é um governo muito instável, por isso que é difícil você dizer que ele pode ou vai terminar o mandato, né? É possível que não, é possível que ele não termine o mandato. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.